A edição especial do Jornal Hoje, desta terça-feira, traz a cobertura completa do acidente com um avião na Colômbia. Segundo as autoridades, matou 75 pessoas. A bordo estavam 19 jogadores da Chapecoense, que participaria pela primeira vez de uma final da Copa Sul-Americana. A viagem mais importante do time catarinense, a lista total de passageiros da companhia Lamia tinha 81 nomes. O acidente aconteceu durante a madrugada. A delegação da Chapecoense, às 3h15 da tarde, do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num voo comercial em direção a Santa Cruz de la Sierra. A companhia boliviana Lamia, com destino a Medellín. 81 pessoas estavam a bordo. 72 passageiros e 9 tripulantes. Por volta das 10 da noite, no horário local, 1 da manhã em Brasília, entre o município de La Serra e La Unión, o piloto declarou emergência e avisou a torre de controle que o avião estava com uma pane elétrica. Minutos depois, o piloto teria despejado o combustível, segundo a imprensa local, e tentou fazer um pouso de emergência em Cerro Gordo, município de La Unión, uma região montanhosa a cerca de 30 quilômetros do aeroporto internacional de Medellín. O local do acidente é de difícil acesso e choveu forte durante a madrugada. Segundo o jornal colombiano El Tempo, os socorristas conseguiram chegar ao local só 2 horas depois. Encontraram um avião desintegrado com fuselagem espalhada por uma área de 100 metros, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros. Por favor, necessitamos ajuda! 75 pessoas morreram na hora. Num primeiro momento, 5 foram resgatadas com vida. O primeiro a chegar ao hospital de La Serra foi por volta das 2 da manhã no horário local, 5 da manhã em Brasília. Foi o jogador Alan Ruschel. Testemunhas contam que ele estava em estado de choque, perguntando pela família. Alan passou por uma cirurgia e os médicos dizem que a situação dele é estável. Durante a manhã, um momento de alegria. As equipes de resgate encontraram mais um sobrevivente debaixo da fuselagem do avião, o zagueiro Hélio Hermito Zampier Neto, que foi levado ao hospital com trauma crânioencefálico. A Aeronáutica Civil da Colômbia chegou a publicar uma lista com 6 sobreviventes da tragédia. A aeromoça Ximena Soares, o técnico de aeronave Erwin Tumiri, o jornalista Rafael Renzel e 3 jogadores, Alan Ruschel, Jackson Fullman e Danilo Padilha. Mas no meio da manhã, mais uma notícia triste. O goleiro Danilo, de 31 anos, não resistiu e morreu no hospital. O time estava muito feliz, nunca tinha chegado tão longe. Antes de embarcar em Guarulhos, os jogadores fizeram um vídeo publicado numa rede social. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aeroporto de Cumbica. Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, né? A repórter Lívia Laranjeira está na cidade de La Serra, na região do acidente. Ela acompanhou tudo desde o começo dessa tragédia. Lívia, boa tarde para você. Quais são as informações que você tem deste momento? Oi, Sandra, boa tarde para você, para todos ligados com a gente no Jornal Hoje. A gente está no Hospital San Juan de Dios, que é o hospital mais próximo do local do acidente. Para cá foram trazidos os primeiros feridos encontrados com vida. Os jogadores em situação mais grave estão aqui, foram trazidos para cá. Nesse momento tem 2 sobreviventes neste hospital. Um é o Neto, o último a ser localizado com vida, que foi trazido para cá com trauma crânioencefálico. E o outro é o jornalista Rafael Renzel, que já passou por uma cirurgia nesse momento em situação estável na UTI, unidade de tratamento intensivo. O Alan Ruschel também foi atendido aqui, passou por cirurgia e foi encaminhado para uma outra clínica para passar por uma ressonância magnética. E o terceiro jogador encontrado com vida, sobrevivente desse acidente, o goleiro Jackson Fullman, está em um terceiro hospital, o Hospital São Vicente, teve a perna amputada em decorrência da tragédia. A gente está acompanhando tudo desde as primeiras horas da madrugada, chegamos aqui por volta de 1 da manhã do horário da Colômbia, 4 da manhã do horário de Brasília, e acompanhamos a chegada de todas as ambulâncias, muita expectativa, muita ansiedade por parte de jornalistas e equipe médica durante toda a madrugada. Mas muito interessante observar também a solidariedade das pessoas por aqui.
filhos ou parentes de brasileiros que falavam português vieram para cá para tentar colaborar, servir como intérpretes dos feridos e mesmo dos jornalistas. Outras pessoas vieram tentar ajudar da maneira que podiam, colombianos passando por aqui, para tentar ajudar as equipes que seguem trabalhando, equipes médicas, equipes de imprensa, muita gente ainda por aqui. Nesse momento a gente aguarda a liberação dos corpos, reconhecimento dos corpos desses 75 mortos que ainda estão lá no local do acidente. E aí a gente vai seguir acompanhando tudo, Sandra, e eu volto ao longo da programação com mais informações. Ok, Lívia, muito obrigada. Então, nós nos falamos em breve. Parentes das vítimas e dirigentes passaram amanhã na sede da Chapecoense. Uma equipe médica do clube foi para a Colômbia para ajudar no trabalho de resgate. A reportagem é de Rafael Junques, de Chapecó. A maior cidade do oeste de Santa Catarina amanheceu de luto. O time era o orgulho da cidade. A Chapecoense mereceu uma coisa dessa, meu Deus! Que não era apenas um clube, né? Não eram simplesmente jogadores, era a família, né? Então, esse sentimento ele passava para a arquibancada, né? Passava para mim, passava para o meu filho, passava para todos. Então, um sentimento de muita tristeza, né? Com a notícia da tragédia, os parentes dos jogadores foram ainda de madrugada para a sede da Chapecoense em busca de informações. Ninguém quis dar entrevista. Todos estavam na expectativa pelo jogo da final da Sul-Americana. É muito triste a notícia que recebemos hoje de manhã. Na verdade, jamais a gente ia esperar. Um time que a gente ama, um time que a gente começou há muito tempo. Eu estou muito tempo envolvido na Chapecoense. E eu sei tudo que nós passamos, e agora que nós chegamos, não vou dizer no auge, mas ficamos um time em destaque nacional, acontecer uma tragédia dessa, cara, é muito difícil e a tristeza é muito grande. Nós vamos levar fé em Deus. Desde as primeiras horas da manhã, o estádio da Chapecoense, a Arena Condá, se tornou ponto de encontro de torcedores e de parentes de jogadores em busca de notícias. Desde as 3h20 da manhã já estou acordada, acompanhando e coração partido com isso, uma tragédia muito grande para a nossa cidade, né? Uma multidão passou a manhã do lado de fora do estádio. A Chapecoense era unanimidade entre os moradores da cidade. Os torcedores cantaram o hino da Chapecoense e rezaram juntos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós vamos com a equipe médica lá para ver o que é possível fazer, né? Nesse momento dramático, nós estamos com a equipe de 6 médicos para poder prestar assistência. A delegação da Chapecoense viajou para Medellín com 22 jogadores, além do pessoal da comissão técnica e da diretoria do clube. Atletas morreram na tragédia. Danilo, 31 anos. Jimenez, 21 anos, lateral. Denner, 25, lateral. Matheus Caramelo, 22 anos, lateral. Marcelo, 20 anos, zagueiro. Felipe, 30 anos, zagueiro. Josimar, 30 anos, volante. Sérgio Manuel, 27 anos, volante. E Matheus Bittencourt, 21, volante. Kleber Santana, 35 anos, meia. Arthur Maia, 24 anos, meia. Everton Kempis, 34 anos, atacante. Ananias, 27, atacante. Lucas Gomes, 26 anos, atacante. Tiaguinho, 22, atacante. Bruno Rangel, 34 anos, atacante. Ailton Canela, 22 anos, atacante. Caio Júnior, 51 anos, técnico. O cunhado e amigo do campo, Kleber Santana, conversou com da Chapecoense. Estava muito feliz, né, entusiasmado, que a gente brincava. Que a gente escutava muito, que as pessoas diziam que pela idade já estava na hora de parar. E ele falava pra gente que como parar, né? Que ele continuava jogando de alto nível, era capitão da Chapecoense. Estava na final da Sul-Americana com a Chapecoense, então como parar? Eles dizendo aí, infelizmente a trajetória dele foi interrompida com esse acidente. O irmão do jogador Matheus Bittencourt da Silva, mais conhecido como Matheus Biteco, também falou com a gente. Ele tinha 22 anos e jogava como volante pela Chapecoense.
Estava muito feliz lá na Chapecoense, porque estava tendo sequência de jogos e também o filho dele nasceu, agora tem uns 4 meses. E ele estava muito feliz. Ontem eu tentei entrar em contato com ele, eu tinha esquecido que ele tinha jogo na quarta-feira. E eu tentei entrar em contato com ele e não deu, não consegui. Logo em seguida mandei uma mensagem e também não tive resposta. E eu ia para lá no domingo fazer uma surpresa para ele lá, para assistir o último jogo dele e também conhecer meu sobrinho. No início, 7 pessoas sobreviveram à queda do avião, mas um deles, o goleiro Danilo, como dissemos há pouco, acabou morrendo no hospital. De acordo com o comunicado da Aeronáutica Civil da Colômbia, a lista de sobreviventes inclui 2 tripulantes, Ximena Soares, auxiliar de voo, e Ervin Tumiri, técnico de aeronave. O jornalista de Chapecó, Rafael Hensel, que foi operado no Hospital San Juan de Dios, em Medellín, também sobreviveram à queda 4 jogadores. O lateral Alan Luciano Ruschel, que também foi submetido à cirurgia, o goleiro reserva Jackson Follman e o goleiro principal Marcos Danilo, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. O último a ser resgatado foi o zagueiro Hélio Zampier Neto. Por volta das 9h40 da manhã, hora de Brasília, Neto chegou ao hospital San Juan de Dios, mas ainda não há detalhes sobre o seu estado de saúde. E ainda em São Paulo, antes de embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, 2 dos sobreviventes conversaram. O jornalista Rafael Hensel, da Rádio Oeste Capital, e o zagueiro Neto. Neto comemorou a recuperação de uma lesão e mandou uma mensagem aos torcedores. Tive um momento de lesão, né? Uma lesão importante, e eu também não imaginava, como assim também quando eu voltei, não imaginava que as coisas fossem acontecer tão bem como aconteceram. É um momento que eu sei que Deus colocou na minha vida, preparou isso antes de eu me machucar, eu já sabia que isso iria acontecer e fico feliz, grato, porque não é toda hora que a gente chega na final da competição internacional, a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus por esse momento, dando o nosso melhor em campo, lutando até o final, saindo esgotado como a gente tem saído de campo, porque momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. E a gente tem que valorizar esse momento e dar o nosso melhor dentro de campo. Beleza, muito obrigado. Neto, dá um recadinho pro torcedor que tá lá em Chapecó, que tá ansioso também. Torcedor chapecoense, a gente está aqui no aeroporto de Guarulhos, a gente conta com a fé, com as orações de vocês aí, para que a gente possa ser fortalecido cada vez mais, uma grande final, um grande jogo, a gente espera o apoio de vocês aí. Obrigado por tudo, a gente agradece já pelo apoio que foi dado contra o São Lourenço e a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo e levar esse segundo jogo aí com um resultado melhor lá para Curitiba. O pai do lateral Alan Ruschel está tentando embarcar para a Colômbia para acompanhar de perto a situação. As irmãs de Alan, Amanda e Alice, e um amigo falaram hoje de manhã. A gente está no aguardo, né, esperando, porque a gente não sabe certo realmente qual é o estado realmente do Alan. Se ele está... da mídia. O grupo estava muito fechado, que eu frequentava o estádio lá, tinha acesso ao vestiário. O grupo fechado, o grupo estava bem. Aconteceu essa tragédia. Bom, a cidade de Chapecó, assim como todo o Brasil, estava se preparando para uma festa, né? É a festa lá da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Mas acordou com essa notícia, com essa tragédia. Por isso a gente vai até Chapecó, lá na Arena Condá, onde está o repórter Ricardo Vondorf, que vai trazer as informações para a gente. Ricardo. Olá, Evaristo. Olha, a gente chegou agora há poucos minutos aqui na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense, e o pessoal, a torcida da Chapecoense está se concentrando aqui nessa área. Agora aqui o pessoal da torcida jovem começa a fazer uma oração. Esse pessoal fez um mutirão, trouxe sanduíches e vai ficar aqui de vigília. Nesse momento, faz uma oração, uma forma de encontrar conforto, consolo e mandar boas energias para as pessoas que perderam seus entes queridos. Tempo de fazer um contato do aeroporto
para cá. Mas as ruas estavam vazias, as ruas estavam com bandeiras da Chapecoense, do Brasil. Enfim, como você falou, a cidade foi de uma euforia absoluta. A Chapecoense estava na final do seu primeiro torneio internacional, a Copa Sul-Americana, o segundo torneio mais importante do continente. E de uma hora para outra, este acidente terrível, matando dirigentes, jogadores, pessoal da imprensa. O clima é de luto coletivo, o clima é de consternação, o pessoal vai ficar de vigília aqui. A prefeitura decretou 30 dias de luto, as aulas foram suspensas e todas as atividades ligadas ao Natal e ao Ano Novo foram suspensas aqui em Chapecó. Esse pessoal, então, continua, vai ficar aqui em vigília, né? E nesse momento busca conforto, consolo, fazendo orações, Evaristo. Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. A gente vê nessas imagens muito jovens também, né? Muito jovens. Todos os jogadores eram muito jovens, né? Começando uma vida brilhante, um momento único desse time. E a gente vai relembrar outros acidentes com equipes esportivas. O mais recente foi em 2011, na Rússia. Um time inteiro de hóquei no gelo morreu num acidente aéreo. Em abril de 1993, a seleção de futebol da Zâmbia morreu quando o avião explodiu. O acidente foi na decolagem, no Gabão. A equipe ia disputar uma partida pelas eliminatórias para a Copa de 94. Todas as 30 pessoas a bordo morreram. Em 1987, um avião da Marinha Peruana caiu no mar de Ventanilha, no Oceano Pacífico, matando 43 pessoas, inclusive 16 jogadores de futebol do Aliança Lima, que dominava o campeonato peruano daquela temporada e retornava de uma vitória sobre o Deportivo Pucallpa, na casa do adversário. Em 1972, um avião com a seleção uruguaia de rugby caiu na Cordilheira dos Andes. 45 pessoas estavam a bordo. Os 16 sobreviventes viveram em condições extremas por 2 meses até serem resgatados. O caso virou filme. Em 1969, 16 jogadores da equipe boliviana The Strongest morreram quando o avião em que eles estavam bateu em uma região montanhosa, a cerca de 100 quilômetros de La Paz. Em 1958, 28 pessoas morreram, entre elas 8 jogadores do Manchester United, num acidente aéreo na Alemanha. O time voltava de um jogo pela Liga dos Campeões da Europa. Uma tempestade de neve provocou a queda. Em 1949, a equipe do Torino, que era a base da seleção italiana que jogaria a Copa do Mundo no Brasil no ano seguinte, estava no avião que caiu perto de Turim. A aeronave se chocou com uma das torres da Basílica da cidade antes da queda. Ninguém sobreviveu. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, tinha 17 anos. O modelo é um Avro regional Jet 85, também conhecido como Jumbolino. É produzido pela fábrica inglesa British Aerospace. O avião tinha matrícula CP2933 e podia levar 95 passageiros. O avião pertence à linha aérea Mérida Internacional, LAMIA, uma empresa venezuelana que opera na Bolívia e se especializou em transportar times de futebol da América do Sul. O Jumbolino é considerado um avião ultra seguro. Ele tem 4 motores e foi projetado para viagens de médias e pequenas distâncias. Ele foi fabricado de 1978 a 2002. A aeronave que caiu foi usada pela Chapecoense em outubro, quando o time foi a Barranquilha, na Bolívia, enfrentar o Júnior de Barranquilha pelas quartas de final pela Copa Sul-Americana. De acordo com o site Sport da Espanha, este mesmo avião também transportou a seleção argentina para vir ao Brasil para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, no Mineirão, no dia 10 de novembro. O avião que caiu foi fabricado na Inglaterra e estava registrado na Bolívia. Nós tentamos falar na Força Aérea Boliviana para conseguir mais informações sobre a empresa, sobre a manutenção da aeronave e também sobre o piloto. Mas não conseguimos contato. O avião era fretado e foi contratado pela Chapecoense por $130 mil. Chapecoense do aeroporto
num avião da Companhia Boliviana. Esse avião pousou em Santa Cruz de la Sierra e de lá todos embarcaram em outra aeronave da linha aérea Mérida Internacional de Avião. Os jogadores e a comissão técnica da Chapecoense pousaram para essa foto em frente ao avião pouco antes do embarque. A Lamia é uma empresa regional boliviana que faz voos fretados e foi contratada para levar o time para Medellín, na Colômbia. É Miki Quiroga, o piloto que estava no comando. Não foi a primeira vez que o time da Chapecoense usou esse mesmo avião. Em outubro, quando jogou em Barranquilha, também na Colômbia, o time viajou até Corumbá, atravessou a fronteira de ônibus e embarcou na aeronave da Lamia. Essa baldeação é necessária porque a ANAC só permite pouso de aviões fretados no Brasil se a aeronave for do país de origem ou do destino final. Nessa gravação, o piloto pede ajuda ao prefeito para entrar no Brasil. Eu contratei a Boliviana de Aviação para eles pegarem você de Guarulhos para Santa Cruz. Eu vou estar esperando aqui em Santa Cruz. Esse voo sai 15 horas da tarde. Hora local de São Paulo. Então, mas o processo desse pedido que a gente fez tem que sair, porque aí está a aprovação para a gente entrar em Foz do Iguaçu e ir até Chapecó. Por favor, prefeito, dá uma força aí para a gente poder entrar, né? O prefeito Luciano Buligon chegou a falar com a ANAC, mas não teve a autorização. Segundo ele, o piloto era um homem equilibrado e experiente. Ele tem formação militar, segundo o que ele nos dizia, que ele era da Força Aérea Boliviana. Fez alguns fretamentos, como a Bolívia mesmo, quando jogou contra o Brasil, aqui no Brasil, foi fretado por essa empresa. E que transmitiu muita tranquilidade. O prefeito vai viajar ainda hoje para a Colômbia com equipes de peritos, autoridades e médicos para ajudar na identificação dos corpos. São médicos e pessoas que conhecem, né, os jogadores. Eu também convivo muito com eles e não vai ser fácil, mas nós vamos estar lá para... Nós precisamos aliviar o coração, diminuir essa tragédia que aconteceu em Chapecó e que afetou todo o Brasil e, por que não dizer, o mundo. Eu estava muito preocupado, confesso aos senhores, estava muito preocupado. Por favor, assim que chegarem, me dão um retorno. Bom, aqui no estúdio já com a gente está o senhor